Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos iniciar o nosso material 4 com a aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade aí, né, aos estudos, não vamos desistir, vamos continuar, que estamos aí caminhando para a reta final. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 13 de língua portuguesa, das páginas 7 até a 13. Nessa unidade, nós vamos estudar os significados das palavras. Então, nós vamos estudar, uma palavra, vários significados. Nós vamos estar lendo um poema e trabalhando as informações sobre esse poema, sobre o significado das palavras. Então, nós vamos fazer a leitura. Vocês têm a individual da 7, da 8 e da 10. Vou fazer a explicação da 7 a 13, o entendimento do texto, 9 e 10, estudar a língua, 11 a 13. Vamos parar hoje no exercício 3. E, por último, as tarefas da página 20 até a página 22. Então, vamos começar. Uma palavra, vários significados. Se alguém lhe perguntar o que significa a palavra pena, você dirá que é dó, compaixão, ou se lembrará de uma pena de galinha. Ou ainda pensará na seção Vale a Pena Ler, que você já viu tantas vezes neste material. Qualquer que seja a sua resposta, o importante é você saber que a palavra pena possui mais de um significado de acordo com o contexto em que aparece. No poema a seguir, as palavras cobra e conta também são usadas com sentidos diferentes. Descubra o que elas querem dizer. Então vamos à leitura do poema O Cobrador. Então prestem bastante atenção aí no jogo de palavras. A cobra foi cobrar as contas que ela tinha de cobrar. Eram tantas contas, todas contas de um colar. Mas para cobrar essas contas, as contas tinha de contar. Contas e contas contou, nenhuma sem descontar. E bem tonta, afinal de contas, a cobra começou a errar. Contava errado, descontava, contava de novo, somava. E então, como num conto, rompeu-se o fio do colar. E as contas todas, de repente, caíram sem conta a rolar. E a cobra, assim, tonta, 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 se pôs a chorar. Esse poema é do Sérgio Caparelli, que nós já conhecemos, né? Todo final de texto nós temos a biografia do autor. Então aqui nós temos a biografia do Sérgio Caparelli, que mais adiante no nosso material nós vamos precisar desse texto biográfico dele para vocês fazerem algumas atividades. Trocar ideias. Você já se enganou com o significado de alguma palavra? Conhece um fato divertido causado por esse engano? Se você conhece algum fato nesse sentido, conte ao seu professor ou professora. Então, se você se lembrar de algum fato aí, que houve confusão de sentidos da palavra, por não saber o significado da palavra, você pode nos contar. Envie uma mensagem aí para os seus professores, áudio, né? Ou própria mensagem escrita. Conte para nós, nós vamos gostar de saber aí dessa confusão de sentidos de palavras. Bom, aqui está a cobrinha, né? Toda alegre. E aí vem, vocês entenderam que o poeta organiza um jogo com o significado das palavras? Então, quais foram as palavras que ele usou bastante? Cobra, cobrar e contas. Então, ele fez um jogo com essas palavras durante todo o poema. Bom, para vocês entenderem melhor, nós trouxemos aqui uma explicação, né, um exemplo de confusão de sentidos da palavra. Então, aqui, significado da palavra perecível. Talvez você não se lembre desse significado, dessa palavra, talvez até você se lembre, né? Às vezes ouvem os pais falando, né, de alimentos perecíveis ou não perecíveis. Então, o que é um significado da palavra perecível? Nós lembramos mais dos alimentos, né? Então, perecível é algo que dura pouco, que estraga em pouco tempo. Então, nós trouxemos aqui a imagem para vocês, O que se estraga mais rapidamente? Frutas, verduras, legumes, carnes. Então, são exemplos aqui de alimentos que são perecíveis, ou seja, se estragam em pouco tempo. Então, se perecível é algo que estraga em pouco tempo, o que significa não perecível? Já dá para ter uma noção, né? Então, olha só, é que dura bastante tempo. Então, é o contrário lá da palavra perecível. E aqui trouxemos uns exemplos para vocês, Nós temos também no armário aí de vocês, na despensa da cozinha, vários alimentos que são não perecíveis, farinhas, né? Então, se você procurar aí com a sua mãe, você vai ver que tem alimentos perecíveis na sua casa e não perecíveis. Os perecíveis que se estragam em pouco tempo e os não perecíveis como esses, que duram bastante tempo.
E nós trouxemos isso para explicar uma confusão aí com essa palavra perecível. Vamos ler? Ó, aqui é o exemplo dessa situação engraçada, decorrente de interpretação equivocada. Uma interpretação equivocada é uma interpretação errada. Vou ler para vocês. Um homem foi aos Correios despachar uma caixa. Ao chegar lá, o atendente, antes de examinar a encomenda, perguntou-lhe: é perecível? O homem respondeu: não, é periquito. Então, olha só a confusão que ele fez. E aqui nós temos, ó, olha o periquito, né, que estava lá dentro da caixa que ele foi postar nos Correios. Então, vamos entender isso daqui, né, essa confusão de sentido da palavra? O atendente precisava saber qual era o tipo de encomenda que ele ia despachar. Quando é uma encomenda perecível, ele tem que ter um cuidado maior, né, tem que ser entregue mais rápido. Por isso, o atendente do correio perguntou se era perecível. Mas o homem, não sabendo o significado da palavra perecível, né, respondeu dessa maneira: não, é periquito. Né? Então, de certa forma, é uma situação engraçada. Entender o texto. Então, vamos começar agora a analisar o nosso poema. Releia a primeira, a segunda e a quinta estrofes. Quais são os significados de contas? Então, volte lá no seu, volte às páginas aí no seu material, releia a primeira, a segunda e a quinta. Vocês vão perceber que nas três aparece aí a palavra contas, mas em cada uma delas essa palavra tem um significado diferente. Então, vamos ver, ó. Os significados são, então na primeira estrofe são anotações de despesas que devem ser pagas. Quando fala que a cobra foi cobrar a conta. Então, quando eu vou cobrar uma conta, eu vou cobrar algo que deve ser pago. Então, alguém estava devendo algo e ela foi cobrar. Na segunda estrofe, ó, pequenas peças enfileiradas e atadas por um fio que passam no furo de cada uma para montagem de colar, pulseira e brinco. Então, essas contas, né, são aquelas pecinhas pequenas que são colocadas em colares, brincos, anéis, são aquelas pedrinhas que vocês conhecem tanto, principalmente as meninas aí que gostam. E a terceira, na quinta estrofe, na verdade, quando fala afinal de contas, quando eu uso essa expressão afinal de contas, é uma conclusão, eu estou finalizando algo que a gente chama de conclusão. Então, perceberam que, ó, no mesmo poema, na primeira, na segunda e na quinta estrofes, são significados diferentes um do outro com a mesma palavra contas. 2. No verso da terceira estrofe, as contas tinha de contar. Quem tinha de contar as contas? Vamos pensar? É fácil. Quem é que está fazendo tudo lá no meio no poema desde o início? Quem está contando? Quem está cobrando? É a cobra. Ó. A cobra tinha de contar as contas. Número 3. O número 3 é um exemplo de múltipla escolha, tá? Um exercício de múltipla escolha, então eu vou explicar e você vai pensar aí. Uma das características do poema em estudo é a sonoridade. E todas as palavras que contribuem para esse efeito estão na alternativa. Aqui para você lembrar, ó, nesse poema a sonoridade é produzida por palavras com sons que se repetem. Então, por isso que aqui está perguntando da sonoridade. Então, você vai ter que procurar na alternativa A, B, C ou D, qual dessas alternativas traz todas as palavras com a mesma sonoridade, o mesmo ritmo na leitura, o mesmo som inicial. Não confunda com rimas, tá? Rimas é quando o final da palavra é o mesmo. Aqui nós estamos falando de sonoridade, é o som inicial, o ritmo da palavra. Então, você vai marcar qual a alternativa correta. Número 4. O que a palavra cobra significa no poema? Então, lembra que eu até mostrei o desenho para vocês agora há pouco? Ó, e que outros sentidos essa palavra pode ter? Então, além da cobra que aparece no poema, nós temos que escrever aqui outros sentidos dessa palavra. Bom, no poema é fácil de vocês identificarem. A cobra é aquele bicho, né? Aquele animal. Olha só, a resposta nós vamos colocar aqui embaixo. Ó, a palavra cobra significa serpente, né? É aquele bicho que todo mundo tem medo. Espécie de réptil. Bom, mas aqui também pediu para nós colocarmos, ó, outros sentidos dessa palavra. Então, nós trouxemos aqui para vocês. Também pode ser, ó, o sentido de exigir. Quando eu uso o verbo cobrar, eu estou exigindo alguma coisa, ó. Cobra pode ser do verbo cobrar, do verbo que eu estou exigindo algo. Também pode ser chutar ou arremessar no futebol, basquetebol e outros jogos,
como cobrança de uma falta ou cumprimento de regra do jogo. Então, olha só. Então, nós temos a cobra, que é o animal, aqui no caso do poema. Nós temos a cobra, que é do verbo cobrar, quando eu vou cobrar algo. E nós temos aqui também, ó, o sentido de chutar, quando o jogador vai cobrar um pênalti, por exemplo, no futebol, cobrar uma falta. Então, 3 significados aí para vocês. Número 5 também é um exercício de múltipla escolha. Eu vou explicar e vocês vão verificar qual é a resposta correta. Releia a 4ª estrofe. Você volta lá, leia a 4ª estrofe e aí vem a pergunta. O uso da expressão contas e contas indica que... Então, volte lá na 4ª estrofe, leia até chegar nessa expressão, contas e contas. E aí você vai ver qual das 4 alternativas está respondendo o que significa essa contas e contas. Número 6. O que significa a expressão afinal de contas na 5ª estrofe? Eu acabei de explicar para vocês agora há pouco, né? Ó, afinal de contas, nós vimos esse significado em uma questão anterior. Quando eu uso esse termo afinal de contas, eu estou finalizando algo, né? Então, olha só a resposta. É o final, é o término. Então, você quer encerrar um assunto ou contar o final de um fato, você usa afinal de contas. 7. Na 7ª estrofe, lemos que o fio do colar arrebenta. Temos até a ilustração aqui mostrando, ó, o fio do colar arrebentado e as contas todas aqui soltas. Letra A. Que expressão indica que esse fato faz parte de uma sequência de outros fatos? Volta lá na 7ª estrofe. Leia o início da estrofe, o primeiro verso. Leia lá, você já vai encontrar logo no início, né, uma expressão que nos mostra que isso continua, ó. É uma continuidade, é uma sequência de outros fatos. Qual é a primeira expressão que você leu aí na 7ª estrofe? É o e então. Não começou assim esse verso? E então, então é ele, ó. O e então mostra que eu estou contando uma sequência de outros fatos. Bom, e que expressão teria o mesmo sentido nesse contexto? Então, na mesma história, no mesmo verso, no lugar do e então, qual seria a expressão que eu usaria sem mudar o contexto? Pensa aí. Nós trabalhamos sempre com vocês esse tipo de palavrinhas de ligação, de continuidade num texto, porque senão vocês gostam muito de ficar usando aí, e daí, e nós precisamos ampliar esse vocabulário aí na escrita dos textos. Então, no lugar do e então, nós poderíamos ter usado nesse contexto o de repente. É uma continuação aí de outro fato. Número 8. O 8 também é uma questão de múltipla escolha, então nós temos aí as alternativas. No verso, caíram sem conta a rolar. Ó, percebam a expressão destacada, sem conta a rolar. Na 8ª estrofe, a expressão destacada tem o mesmo sentido em qual dessas frases aqui? No A, no B, no C ou no D? Então, volte na 8ª estrofe, leia a estrofe toda e percebam aqui o trechinho marcado, ó. Sem conta. Então, quando eu uso esse termo, nesse contexto, qual das 4 alternativas seria a correta? E chegamos no estudar a língua, que é uma continuação do que a gente já está fazendo, né? Nesse poema, nós já fizemos aí a análise de palavras com sentidos diferentes de acordo com o contexto. Aqui é a mesma coisa, nós vamos estudar, ó, os significados das palavras. No poema O Cobrador, a palavra conta é utilizada em acepções diferentes. Por exemplo, despesa a ser paga e peça que pode ser usada como enfeite de colar, pulseira e brinco. A maioria das palavras tem mais de um significado, que é indicado pelo contexto em que elas aparecem. Aqui, quando falou em acepções diferentes, nós temos aqui para você não ficar em dúvida, ó. Acepção é cada um dos significados que as palavras ou frases podem assumir, de acordo com o contexto. E olha a informação a mais aqui, ó. É preciso observar o contexto para entender o que as palavras significam. Lá no poema O Cobrador, nós vimos que a palavra contas, dependendo do contexto, do verso, da estrofe em que ela estava inserida, o significado dela modificava. Então, é isso que é chamado de acepção, essa modificação de sentido de acordo com o contexto. Bom, nós vamos ler mais um poema que chama-se Brincar de Geografia.
Todas as palavras que estão em laranja, né? Talvez você não saiba o significado dessas expressões, na verdade são expressões, nós temos aqui o vocabulário. Então, se você tiver dúvida no significado, recorra ao nosso vocabulário aqui. Então, vamos ler, ó, brincar de geografia. Caem estrelas do céu da boca? O braço do rio também quebra? No rio do sono tem rede para dormir? O olho d'água usa óculos? O pé da serra é fedido? Você já coçou a costa do continente? A serra do Deus me livre é muito alta? O vão do buraco fundo? Quem mora no Morro da Garça vive em estado de garça? Então, olha só, todas essas expressões, se você não entendeu, né, o que o autor fez com esse jogo de palavras aqui de expressões, basta você ler aqui, que aí você vai entender por que ele usou essas expressões. E o título é Brincar de Geografia, ele fez uma brincadeira. Primeira atividade dessa parte, ó, a palavra pena pode ter vários sentidos. Então, aqui nós vamos ver 5 sentidos da palavra pena. Então, ó, o número 1, a pena que a gente mais reconhece, vê, é a estrutura que recobre o corpo das aves. Tá? Todo mundo sabe. Número 2, também pode ser uma peça de ponta fina, geralmente metálica, usada em canetas antigas. E aqui tem até a ilustração dela, porque talvez você nunca viu, ó. Essa é uma caneta antiga, que era chamada de caneta pena. Número 3, também pode ser punição ou um castigo. Quando alguém faz algo errado, né? Ele tem que cumprir uma pena, que é a punição ou castigo. Também pode ser compaixão e dó. E também pode ser o esforço. Quando a gente fala que vale a pena fazer alguma coisa, é porque vale o esforço. Então, pensando nesses 5 significados da palavra pena, nós vamos fazer a associação aqui. Nessas frases, nós vamos ler cada uma delas e vamos ver o significado de cada pena que apareceu aqui. Então, vamos ver a primeira, letra A. O caçador ficou com pena de matar as aves, ou seja, ele não queria matar, porque ele ficou com dó. Então, essa pena aqui é no sentido de dó. Então, qual é o número que nós temos lá na outra página? Ó, número 4, usando números romanos. Percebam que o nosso material usou nessa questão números romanos que vocês já conhecem. Letra B. Travesseiros de penas podem causar alergia. Então, o que são essas penas que muita gente enche os travesseiros, as almofadas, né? É a pena dos animais, então, olha, das aves. Então, é o item 1. Letra C. Vale a pena revisar os textos para aprimorá-los. Lembra que eu expliquei? Quando eu falo que vale a pena, é porque vale o esforço, a dedicação. Então, é o item 5. Letra D. O réu foi condenado e teve de cumprir pena de 5 anos. Réu é a pessoa que fez algo errado, que ele cometeu algum crime, algo de errado. Então, ele teve que cumprir a pena. Essa pena é o castigo que ele levou por ter feito algo errado. Então, é o item 3. Letra E. Que pena você não ter ido à festa. Ó, que pena, né? Ficamos com dó pela pessoa não ter ido à festa. Então, novamente, o dó, o item 4. E letra F. O poeta escreveu seus versos com tanto entusiasmo que a pena da caneta se partiu. Aqui já está dizendo, ó, que é a pena da caneta. Então, nós já vimos lá atrás que é o item 2. Então, olha só, uma palavra tão pequena, que é a palavra pena, e só aqui nós tivemos 5 significados diferentes. Agora nós vamos ler essa tirinha da Mafalda. A Mafalda é uma personagem, uma menina muito inteligente, mas ela também é muito crítica, né? Então ela observa situações e ela costuma alertar as pessoas, né, os leitores, os seus, né, que gostam das suas tirinhas, sobre problemas geralmente que afetam toda a sociedade. Então olha esse problema aqui que a Mafalda está trazendo nessa tirinha. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura e ela está assistindo a TV. Um veículo de cultura? Aham. E olha o que a Mafalda está ouvindo da TV, ó. Olha aqui as onomatopeias que a gente já estudou em outras aulas, ó. Todos esses barulhos aqui são as onomatopeias e pensa no significado que elas têm, que mais adiante nós vamos precisar disso. E aí a Mafalda responde para ele: se eu fosse a cultura, eu saltava do veículo e ia a pé. Então olha aqui, ele falou que a TV é um veículo de cultura e a Mafalda falou que se fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, o que isso quer dizer? Para nós entendermos melhor, primeiro a gente tem que entender o significado de veículo, porque tem acepções diferentes no primeiro quadrinho e no último quadrinho. Então, olha só.
Veículo, então pode ser qualquer meio de transporte, que a gente está bastante acostumado. Carro, moto, ônibus, caminhão, isso são meios de transporte. Mas também tem o veículo, que é aquilo que transmite ou conduz. Por exemplo, a televisão, a internet nos transmitem informações, né? Então, também são veículos de informações. E tem também o veículo, que é algo que auxilia ou promove, ajuda a fazer alguma coisa. Então, também é um veículo. Mas olha a perguntinha aqui, ó. O item 2 está perguntando sobre isso. Qual é o significado da palavra veículo no primeiro quadrinho e depois no quarto quadrinho? Então, quando o menino diz para ela assim, ó, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Ó, a TV é um veículo de cultura. A TV não é um meio de transporte, como um carro, um ônibus, não é. Então, qual é o sentido? É o sentido que ele está dizendo que a TV leva a cultura. Então, ó, qual dessas três aqui que nós vimos seria a resposta da primeira? E na última, quando ela diz, se eu fosse a cultura, eu saltava do veículo e ia a pé. Nesse caso, saltar do veículo é descer do veículo como meio de transporte. Então, olha a resposta. Ó. No primeiro, esse veículo significa uma transmissão. Então, quer dizer que a TV, né, está transmitindo cultura, de acordo com o que o menino leu. Né? E já no quarto quadrinho, quando a Mafalda diz que saltava do veículo e ia a pé, quer dizer já um meio de transporte, né? Porque ela ficou em dúvida aí se a TV realmente transmite ou não essa cultura. B, no terceiro quadrinho, as onomatopeias, que eu falei para vocês, indicam os ruídos dos programas de TV a que Mafalda está assistindo. O que esses ruídos sugerem? Lembra que eu mostrei lá para vocês? Né? Bang, né? Esses ruídos todos que ela estava ouvindo lá, e por isso ela ficou em dúvida se realmente a TV transmite cultura, o que aqueles ruídos das onomatopeias estavam mostrando? Ó, sugerem barulhos de brigas e tiros, resumindo, violência. Então, por isso a Mafalda, né, ficou em dúvida, será que a TV realmente transmite cultura? E aí vem a outra pergunta que tem a ver com isso. A fala de Mafalda no último quadrinho mostra que ela concorda ou não com a ideia de que a TV transmite cultura. Justifica, então nós vamos ter que explicar isso, né? É óbvio que a Mafalda não concorda, porque ela já falou, se fosse a cultura, ela saltava do veículo e ia a pé. Por quê? Porque ela não concordou que a TV transmite cultura pelo fato de estar tendo tanta violência, né? Então essa é a opinião da Mafalda. É claro que a televisão transmite cultura, transmite informações boas, mas tem o lado negativo também, como tudo. Então a Mafalda não concorda, ó, ela não concorda, pois vê que a TV transmite violência. Tá? Então, você já tem uma idade para saber diferenciar, né? As coisas boas que a gente deve assistir das coisas negativas. Então, vamos procurar seguir as coisas boas, né? E a Mafalda tem essa noção aí também. Número 3, mais um poeminha com o título Doceria. Olho de sogra é difícil de engolir? Quer levar um papo de anjo? Quem come bem casado nunca se separa? Nega maluca deixa a menina caduca? O brigadeiro é briguento? Existe doce mais suspirante que o suspiro? Mais branco que as claras em neve? Mais aéreo que o chantilly? Algodão doce é uma peruca de nuvem? Bom, é uma brincadeira aí com os doces, né? E aí vem a perguntinha. Por que o poema tem esse título, Doceria? Fácil de responder essa, né? Ó, nós temos até aqui uma ilustração, uma animação para vocês, né? Por quê? Porque o poema todo, ó, ele fala de vários doces. Então, foram citados lá vários doces nesse poema. Letra B. No segundo verso, o que significa a expressão levar um papo? Vocês estão acostumados com isso, né? Quando falamos assim, vamos levar um papo, né? E quando fala mais ainda, vamos levar um papo sério, o que isso quer dizer? Ó, é uma conversa. Quando alguém chama você para levar um papo, fala, vamos bater um papo, né? É uma conversa. Letra C. No poema, brigadeiro é o nome de um doce, que está até a animaçãozinha dele aqui. Essa palavra não é da mesma família da palavra briguento, em que a poeta se baseou para criar o verso o brigadeiro é briguento. Então, ela se baseou em quê? Primeiro, vamos ler aqui embaixo, porque isso vai nos ajudar aqui você entender um pouquinho mais. Ó, quando eu falo que não é da mesma família de palavras, ó, família de palavras é um conjunto de palavras que se originam da mesma família. Por exemplo, folha, folhear, desfolhar, folheto e folhagem. Todas essas palavras são da mesma família, que é da família da folha.
A palavra que dá origem a outras é chamada de primitiva. Então, nesse caso aqui, folha é a palavra primitiva. Então, ó, a palavra folha é a primitiva e ela dá origem a várias outras da mesma família, como desfolhar, folhear, folheto e folhagem. Então, essas são da mesma família. Mas vamos voltar aqui na nossa questão. Brigadeiro e briguento não são da mesma família de palavras. E por que a autora usou, né, nesse verso, nessa estrofe, o brigadeiro é briguento? O que ela se baseou? Lembra que nós falamos também no poema anterior que nós precisamos ver a sonoridade, né? Quando, principalmente num poema, né, o autor dos poemas, ele cria essa sonoridade, além das rimas também, né? Mas ele usa bastante a sonoridade, que é o som, o ritmo da palavra. Então, por que usou brigadeiro e briguento? Vamos ver uma possível resposta? Ó, ele se baseou na semelhança de fome, né? E sonoridade, é principalmente aqui, ó, a sonoridade das palavras brigadeiro e briga, ó. Brigadeiro, briga. Tá vendo aqui, ó, o início é o mesmo. Então, tem um ritmo quando eu falo brigadeiro, briguento. É essa sonoridade que a autora usou. Hora da tarefa. Outro poema nós temos aqui para vocês fazerem em casa, tá? Que chama-se Confusão. Então, vou ler para vocês. Todo dia eu me atrapalho. Se existe dente de alho, alho tem olho também? Como será esse olho? O olho que o alho tem? Será olho amendoado? Será olho de neném? Será um olho paspalho? Será um olho esbugalhado? Ou assim eu o embaralho, alhos, olhos e bugalhos? Essa expressão, ó, eu embaralho, alhos, olhos e bugalhos. Nós vamos ver uma questão aí que vai precisar do significado disso. Número 1. A partir de quais palavras o poeta explora a sonoridade e quais palavras rimam no poema? Então, você vai voltar, ó, vou colocar aqui novamente para você, ó. Então, aqui você tem que verificar nesse poema, um poeminha curto, então você vai fazer com bastante facilidade. Você vai achar palavras que tenham sonoridade. Lembra que eu falei? O ritmo, o início com o mesmo som. Então, você vai procurar palavras que tenham a mesma sonoridade e também vai procurar palavras que rimam. A rima é diferente. A rima é quando o final da palavra é igual. Por exemplo, anel, pastel, né? Para você lembrar. Então, você vai procurar aqui nesse poema para responder aqui a número 1. A letra A, melhor. A letra B, significado das palavras no dicionário, que a gente usa tanto nas nossas aulas, né? Você já tem aí, que nós já passamos para vocês, quem não tem o dicionário, pode entrar, né, no site, lá que nós já passamos o endereço eletrônico para vocês, onde tem o dicionário online. Então, aqui, ó, amendoado, paspalho e esbugalhado, que são palavras que apareceram no poema e talvez você não conheça o significado. Então, amendoado, já trouxe para vocês aqui, ó, que tem forma de amêndoa. Então, tudo que eu falo que é amendoado tem forma de amêndoa. Agora, você vai procurar paspalho e esbugalhado. Escreva no seu caderno, porque aqui no nosso material não tem espaço suficiente. Letra C. Por que o título do poema é Confusão? Essa resposta é fácil também. Número 2. Volte ao poema que leu na tarefa 1, que é esse poema da confusão. Letra A. Nele aparece a expressão dente de alho. Veja duas frases onde aparecem essas expressões com a palavra dente. Então, vamos ver a primeira. O garoto sentia tanto frio que batia os dentes. Quando falamos que bate o dente, que estou batendo os dentes, o que isso quer dizer? Normalmente a pessoa está tremendo, né? Mas pode ser o quê? Pode se tremer de frio ou de medo. Então, essa nós já trouxemos aqui para vocês. Olha número 2. Quando meus dentes de leite caíram, mamãe os guardou dentro de uma caixinha. Então, aqui você vai explicar aqui o que são esses dentes de leite. Você vai explicar aqui para nós. Se você não souber, você pode perguntar aí para sua mãe, tenho certeza que ela vai saber ajudar. Mas vocês lembram disso, né? E aí nós temos que escrever os significados. A primeira eu já trouxe para vocês, agora a segunda vocês vão escrever. Letra B. Cite duas expressões em que tenham a palavra olho. Então, você vai procurar lá no poema, na confusão, duas expressões com a palavra olho. E a letra C. A expressão popular confundir alhos com bugalhos, que eu falei para vocês aquela hora, significa misturar coisas muito diferentes. Então, ó, misturar alhos com bugalhos são misturar coisas diferentes.
Dê um exemplo de frase em que se pode utilizar essa expressão. Então, você vai pensar em uma frase onde você vai inserir essa expressão. Confundir alhos com bugalhos. Aí você coloque na sua expressão essa daqui, ó, alhos com bugalhos, tá? Desde que você tenha entendido o sentido. Número 3. Dê o significado das palavras destacadas nas frases. Se for preciso novamente, ó, consulte o dicionário. Então, aqui a letra A, nós já trouxemos para vocês. O canto da mesa poderia ferir as pessoas. A palavra canto está destacada. E um canto suave e doce vinha da casa vizinha. O primeiro canto, o canto da mesa, né? É a quina, é aquela pontinha da mesa que às vezes a gente bate, né? E chega a doer. E o outro canto suave que vinha da vizinha é alguém cantando. Então, olha a resposta, ó. O primeiro canto é a quina da mesa e o segundo canto, que vinha da vizinha, é o ato de cantar. Agora, você vai fazer a mesma coisa na B, na C e na D, até na E. Ó, na B, você vai escrever os dois significados de chocou. Na C, tem três significados de pasta. Ó, tem 3. Na D, tem 2 significados para porca. E na E, 3 significados para a palavra vale. Então, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na letra A. 4. Mais uma anedota. Por que está chorando, filho? Porque o Pedrinho pegou o meu pão. Com má intenção? Não, com manteiga. Então, olha a confusão aí, né, de sentidos. Letra A. O pai pergunta ao filho se Pedrinho teve má intenção ao tomar-lhe o pão. E o que significa ter má intenção? Quando a gente fala que uma pessoa teve má intenção quando fez alguma coisa, o que isso significa? Ó, é fazer algo para prejudicar, é fazer algo de propósito, né? Quis prejudicar alguém. Mas nessa anedota aqui, ó, né, não foi bem assim que o pai quis dizer. Mas olha aqui, ó, como o filho entendeu a pergunta do pai? Né? O pai quis dizer isso, ó, se o irmão fez para prejudicar. Mas como é que o filho entendeu a pergunta do pai? Então, você escreva aí para nós. 5. Certas brincadeiras de perguntas e respostas exploram o duplo sentido das palavras e expressões. É isso que a gente já vem fazendo aí no poema, né, com vários sentidos. Mas aqui são brincadeiras de perguntas e respostas, não é mais um poema. Então, vocês vão ler aqui esses itens a seguir e responder as questões. Ó, letra A. Que inseto ganha todas as competições? O piolho, porque dá sempre na cabeça. Então, quais os dois sentidos de dar na cabeça? Né, ó, nesse joguinho aqui, né, nessa brincadeira, quais são os dois sentidos de dar na cabeça? E letra B, qual a diferença entre a calça e a bota? A calça a gente bota e a bota a gente calça. Aqui também, ó, explique quais os sentidos das palavras bota e calça nessa adivinha acima aqui. Tá? Então, escreva no seu caderno, porque aqui no nosso material, nessa parte, não tem espaço suficiente. Tá? Chegamos ao final da nossa videoaula, né? Então, estamos trabalhando os significados das palavras. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, porque não acabamos o capítulo aqui. Façam a leitura novamente, das 7, 8 e 10. Se precisar, ouça novamente a explicação das páginas 7 a 13, que nós fizemos juntos agora, né? O entender o texto, estudar a língua e as tarefas que eu acabei de explicar, né? O entender o texto na 9 a 10 e o estudar a língua, nós paramos na atividade 3. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aí na atividade 4. E na dúvida, sempre peça ajuda para nós, para os seus professores, tá? Que nós estamos sempre dispostos a ajudar vocês. Não desanimem, vamos continuar os estudos aí firmes, que estamos aí chegando na reta final. Obrigada, até a próxima aula, um grande abraço para vocês.